a Deus, o Espírito de Deus se manifesta porque Deus habita no meio dos louvores. E quando Deus se manifesta, Ele se manifesta para curar, para renovar, para batizar, para fortalecer, para reanimar. Então nós temos a necessidade de adorar coletivamente, porque quando a igreja adora coletivamente, eu falo da igreja visível, ela invoca o poder de Deus na terra, a manifestação da presença de Deus. Então, como adoradores, a gente pode até adorar aqui, adorar ali, e a nossa adoração chegar até os céus. Mas a igreja, ela falha na sua missão de edificar uns aos outros quando ela não é um corpo presente. Porque separado a gente é membro, mas juntos a gente é corpo. Exatamente. Corpo. E Deus, Ele quando... Você pode ver, Jesus, ele criou o sistema. Jesus tinha um tesoureiro no seu ministério. Foi o próprio Jesus que deu a ordem, né? Está no imperativo. Jesus diz assim: congregai-vos, né? Ele edificou a igreja para quê? A igreja é dele, foi ele que teve a ideia, foi ele que construiu. Ele disse: edificarei a minha igreja. E ele estabeleceu os trâmites, né? Os princípios, né? Jesus estabeleceu toda a organização da igreja, como ela é hoje, né? Baseada no princípio de autoridade espiritual, tudo acerca da igreja. O nosso tempo é meio curto, então eu só queria fazer esse enriquecimento aqui, porque quando Jesus, você citou aqui, quando Pedro, né, teve a revelação de quem ele era, de quem Jesus era: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus replica dizendo: porém te digo, tu és Petros, né? Que quer dizer pequeno fragmento de pedra, de rocha. E sobre esta pedra, a angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus continua dizendo: e te darei as chaves do meu reino. Falando Pedro como autoridade. Chave fala de autoridade. Chave fala de acesso. Chave fala de controle. Chave fala de domínio. Em outras palavras, você, né, como representante da minha igreja, terá autoridade, terá controle, terá domínio, terá acesso, né? Você vai entrar e vai sair, aleluia, e a autoridade vai permanecer sobre você, né? Para o que você ligar na terra, eu vou ligar nos céus. Os céus vão trabalhar junto, em concordância com a terra, aleluia. E Deus vai estabelecer o seu reino, a vontade do seu reino sobre a face da terra. Então Jesus foi quem, né, teve essa ideia e disse, estabeleceu, constituiu as autoridades e disse para que todos os membros do corpo se congregassem. Não foi homem nenhum que disse, não, foi Jesus que falou para a gente congregar. É uma ordem e nós precisamos congregar. Essa história de que a igreja somos nós, tudo bem. Você, como pessoa jurídica, você pode representar a igreja. Mas como pessoa física, aí entra, você é membro. Você é membro apenas do corpo. Mas você pode ser igreja, sim, como pessoa jurídica, assim como um ministro, né? Como embaixador. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele representa a nação. Ele é pessoa jurídica. Então eu, como embaixador do reino de Deus, como ministro do reino, eu sou pessoa jurídica, eu estou representando. É por isso que a Bíblia diz: ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos, né? É melhor colocar uma pedra no seu pescoço e se precipitar no meio do mar, ser lançado. Por quê? Para tocar num dos meus pequeninos, tem que tocar primeiro em mim, Deus falando. Então nós, como representantes, nós somos o reino. Entendeu, pastor? Então, na verdade, nós somos igreja, melhor, nós somos pessoa jurídica, somos a igreja, representante do reino. Mas sem ser pessoa jurídica, nós somos pessoa física, ou seja, somos membros. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, porque as pessoas estão dizendo, né, estão desprezando os templos. Não, você não precisa do templo, porque você é a igreja, você pode se reunir em casa. Existem circunstâncias que a Bíblia fala que naquele tempo da igreja primitiva,
né? A igreja estava como? Perseguida. Sendo perseguida, não tinha templos. Mas mesmo assim, A igreja se reunia nas sob casas. pena de morte, os irmãos se reuniam. Exato. E Eles ninguém estavam ali deixava como de corpo. congregar, mesmo sabendo Eles que tinha estavam pena de em morte. casas, mas não era uma família só. Eram várias famílias em uma só casa. É a mesma coisa, nós estamos aqui no templo e não somos uma família só. Nós somos a família de Cristo, ok? Mas nós somos várias famílias aqui congregando, reunindo para contemplar, para buscar a face do Senhor, para adorar a beleza, na beleza da sua santidade, para receber o poder dele, para que sinais aconteçam, para que curas aconteçam, para que a manifestação do poder de Deus se estabeleça e para que também almas sejam alcançadas, sejam evangelizadas, pessoas sejam ministradas, sejam curadas, sejam fortalecidas pela palavra. Então, é isso que nós precisamos ter o entendimento. A igreja foi colocada aqui na terra como sal nesta terra, com o papel de conservar, porque no dia que a igreja perder a sua função de sal, ela vai ser envergonhada, vai ser lançada fora e ser pisada pelos homens. Ninguém vai respeitar, mas enquanto ela continua ocupando o seu papel com autoridade para salgar, ela tem, né, o seu devido respeito. E as pessoas vão olhar para a igreja, como o nosso presidente falou, a igreja é um meio de assistência essencial para a sociedade, porque as pessoas no momento do desespero, no momento de bater todas as portas, vai para hospital, vai para tudo, vai procurar todas as religiões, mas no final ela vai numa igreja e lá, quando você não souber o que fazer nem para onde ir, vá para a casa de Deus, porque lá sempre terá um homem de Deus, uma mulher de Deus, aleluia, que terá a saída para a tua vida, terá uma palavra de Deus para, aleluia, abençoar a tua vida. Então a igreja tem esse papel. É por isso que eu, mesmo atentando para as deliberações, os decretos de fechar o culto, mas não a igreja, de restringir o número de pessoas no culto, não tem problema. Se tiver acima de 2, Jesus diz, eu já estarei presente, a igreja já está estabelecida. Então é importante nós termos esta consciência, enquanto muitos estão aí falando o que não sabem. Vamos ficar em casa. Aí Deus falou assim, olha, no dia que o Senhor enviou a praga, a 10ª praga do Egito, todos estavam onde? Todos estavam onde? Em casa. Mas a praga entrou ou não entrou? A praga entrou no Egito. Agora, aonde a igreja estava? O que é a igreja, pastor? Aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro nos seus umbrais. A praga não entrou. O devorador não destruiu. É isso que eu preciso entender. Eu vou estar na casa? Sim, eu tenho que ter os meus cuidados. Eu tenho que ter as minhas precauções. Eu tenho que ter sabedoria para administrar, né, essa crise, essa pandemia. Eu tenho que ter a sabedoria e pegar a instrução, porque sem conhecimento o povo sofre, o povo perece. Então eu uso o conhecimento para me proteger, mas eu não posso, como o pastor falou, eu não posso negligenciar e ocultar o papel de igreja como luz, como sal nessa terra, para fazer a diferença, para manter este mundo ainda, aleluia, até que sejamos arrancados. Então isso é forte, isso é tremendo, e eu quero dar um conselho para a gente encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Quero dar um conselho para você que está nos assistindo. Hoje nós tivemos aqui um bom número, hoje pela manhã e pela noite, depois fomos orar lá no monte, né? É o papel da igreja, está intercedendo pela tua vida, intercedendo pelas autoridades, intercedendo para que Deus use de misericórdia, para que esse vírus não venha causar um estrago maior na nossa sociedade. Que Deus tenha misericórdia por causa do seu povo, ou que seja, por causa da igreja. Deus sempre na história da humanidade, Deus interviu
em um processo de pandemia, de qualquer peste que foi permitida sobre um povo, por causa da igreja, o Senhor interrompeu, abreviou, o Senhor retirou e o Senhor deu vitória. Então eu quero dizer para você, você como pessoa física é uma coisa, é um membro, mas você como pessoa jurídica, você, aleluia, representa a própria igreja. E nós como igreja, nós precisamos, pastor, estar na posição certa, ocupando o lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. Então nós estamos aqui para abençoar a tua vida como igreja. Agora, nós estamos aqui dois reunidos, Jesus está presente, somos igreja, pessoa jurídica. E também ocupando aqui o papel para trazer esta palavra para você, para acalentar o teu coração, para trazer paz, trazer alegria, trazer um renovo na tua alma, para que você possa estar tranquilo. Você vai passar por isso, mas Jesus disse: não vos preocupeis, não vos assusteis. Tudo isso é mistério que aconteça, mas é necessário. Mas você estará debaixo do sangue do Cordeiro. O Senhor cobrirá os teus filhos com as suas asas. Assim como a galinha protege os seus pintinhos, imagine Deus arvorará as suas asas para nos proteger e nos guardar. Estaremos seguramente escondidos do nosso adversário, do nosso inimigo, no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sua sombra, a sombra do Onipotente. Nós certamente vamos descansar seguramente. 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Irmão, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Tem que segurar a palavra, porque o que está escrito vai acontecer. Tudo que está escrito, queira o inferno, queira o diabo, queira os demônios ou não, é o que Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com o que está escrito. É a maior arma que você tem para vencer a pandemia, vencer o teu adversário, vencer o diabo. Que Deus possa nos abençoar. Pastor Michael, faça uma consideração final aí, dá uma palavra para a igreja que está neste momento nos assistindo. Amém. A palavra é um momento de crise que nós estamos vivendo, atravessando, mas sabemos que é o princípio de dores e que em Cristo nós devemos perseverar cada dia até o fim, trabalhando, servindo no reino de Deus, cumprindo a nossa missão como igreja, na certeza de que Cristo, Ele está voltando para levar o seu povo. E esse tempo é um tempo que Deus dá sinais para despertar os escolhidos, porque os escolhidos de Deus, eles